Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Adriana. Estamos de volta. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá continuar nosso conteúdo. E eu espero logo, logo estar reencontrando vocês de volta. Bom, a gente vai estar falando nesse vídeo de hoje de um conteúdo que vai ser abordado na nossa primeira avaliação, que é o conteúdo jogo. Mais em específico, a gente vai estar abordando nessa primeira avaliação os jogos populares e os jogos eletrônicos, ok? O objetivo da nossa aprendizagem é identificar as transformações dos jogos populares e o avanço tecnológico, certo? Esse material, vocês vão fazer a leitura, né, da apostila de vocês, das páginas 1 e 6, tá? Que é o nosso conteúdo de prova, primeira avaliação. Então, vamos lá iniciar, vamos relembrar, compreender o que é um jogo popular. Os jogos tradicionais são importantes à medida que favorecem a aquisição de habilidades motoras, relações sociais e raciocínio lógico. A grande maioria dos jogos tradicionais já é antiga. Alguns deles, como a amarelinha, por exemplo, continua sendo capaz de desempenhar a curiosidade das crianças até os dias atuais. Os jogos tradicionais têm a força para atravessar o tempo, porque tão poucos conseguem atravessar os muros da escola. São várias condições necessárias para desenrolar os jogos e brincadeiras, garantindo certa liberdade de escolha. Então, os jogos populares, eles têm essa característica de resgate cultural, certo? Então, ele é muito importante para a gente vivenciar enquanto sujeito, que ele trabalha questões motoras, afetivas, trabalha a minha inteligência, mas ele também traz um resgate para mim cultural, certo? Características. É uma atividade voluntária, eu pratico porque eu gosto, que a gente está lembrando das características do jogo, do que eu considero jogo. Ele tem um tempo e espaço determinado. Né? Isso às vezes quando a gente está jogando ali um jogo como a queimada, por exemplo, eu delimito o espaço, ou se eu estou jogando uma travinha, um futebol, eu delimito o tempo, se é 2 gols, se é 5 minutos. Regras livremente concedidas. Então, antes de iniciar qualquer jogo, o que a gente sempre faz? A gente se junta ali, olha, a gente vai jogar tal jogo e a regra tal e tal está permitida, mas não pode tal. Então, a gente já entra ali no consenso e já define o que pode e o que não pode ocorrer naquele momento. Esse jogo popular ele tem como característica ser tradicional. Ele é passado de geração para geração, certo? É um jogo que a sua avó jogou, seu pai jogou, sua mãe, e hoje você pratica. Claro que ao longo do processo ele sofre modificações, ele sofre alterações com relação à nomenclatura, dependendo de uma região ou outra do Brasil, certo? Por exemplo, aqui a gente costuma chamar de macaca, já chamamos de amarelinha, mas há um tempo atrás era mais conhecido como macaca. Na Bahia, por exemplo, a gente chama de academia e assim vai. E outra característica desse jogo popular, a transmissão dele é oral. Eu não recebo uma cartilha, eu não recebo normas de como jogar, de como brincar. Eu aprendo vendo alguém me explicando, me falando, interagindo. E é assim que essa dinâmica ocorre. Aqui a gente tem os exemplos de jogos populares, né? Pular corda, elástico. E tem um jogo que a gente até construiu nas nossas aulas que é o vai e vem, certo? Agora, bora entender o conceito do brinquedo. Brinquedo é um objeto que é sempre suporte de brincadeira, ou seja,
É um objeto material voltado especialmente para o lúdico. O lúdico tem uma característica, quer dizer, diversão, de maneira a compor um jogo, uma brincadeira. Então aqui eu coloquei, né, alguns jogos populares e a relação do brinquedo, né? Eu tenho o peão, eu tenho uma corda, que ela é multiutilitária, ela é utilizada de N formas, mas para uma criança ela pode virar ali um brinquedo. Aqui a gente tem o exemplo do garotinho, né, com uma roda e uma vareta, que também foi transformado num brinquedo. Agora, bora falar dos jogos eletrônicos, conceitos e características. Um jogo eletrônico, aqui conhecido no Brasil como videogame, é um jogo no qual o jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo, geralmente uma televisão ou monitor. O termo videogame também é amplamente utilizado no Brasil para se referir ao console onde os jogos são processados. A gente tem, né, o Xbox, entre outros. Os sistemas eletrônicos usados para jogar videogames são conhecidos como plataformas, como por exemplo computadores e consoles, certo? Então, a gente já sabe que os jogos eletrônicos são todos aqueles jogos que eu utilizo da tecnologia, em que não necessariamente eu tenho uma interação direta com o outro. Muitas vezes ele é limitado na questão de movimento, apesar de alguns, né, jogos terem o Kinect que faz com que eu consiga me movimentar, mas a maioria não vai me proporcionar isso. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem o Mario que eu gosto, que é um dos únicos que eu sei jogar. Sonic. Jogos eletrônicos e seus malefícios. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que na nossa vida tudo tem que ter um peso e uma medida. O jogo eletrônico ele vem ali com um divertimento, ele pode ser utilizado? Pode, mas eu tenho que ter um limite e eu tenho que ter um filtro do que eu estou jogando, qual jogo eu estou utilizando, ele é adequado para a minha faixa etária, ele está favorecendo a minha aprendizagem, o meu desenvolvimento ou não. Então, nessa questão dos jogos eletrônicos, a gente vai apontar alguns malefícios. Um malefício de cara que a gente vai encontrar é o sedentarismo. Então, nesse momento, a gente está, né, em isolamento e talvez vocês estejam muito tempo no videogame. Então, bora tentar modificar isso, perceber um pouquinho se eu não estou exagerando. Tenta ali praticar um jogo com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão. Tenta se distrair de outras formas, se movimentar. Por muito tempo se viu os jogos como atividades que faziam as pessoas ficarem menos ativas, né? No caso, os videogames. Onde eu passo muito tempo na frente do computador sentado, realizo poucos movimentos e acabo comendo demais. Às vezes essa questão do jogo tem a questão de estágios, de fases, e tudo isso me deixa muito ansioso. Então eu acabo até comendo demais. E às vezes eu como sem nem sair da frente do computador. Então essa grande questão ali vai ser o pouco gasto calórico, a falta de atividade física, e tudo isso pode me ocasionar o que a gente chama de sedentarismo, tá bom? Aí aqui a gente tem uma imagem, né? Aqui, rapaz aqui ligado, vidrado, já tá cansado, mas não sai aqui da frente do computador. Então, é isso, né, gente? Tudo na nossa vida a gente tem que ter equilíbrio. Então é isso, façam a leitura da apostila, estudem para a nossa primeira avaliação. Logo mais a gente vai estar se falando, tá fazendo algumas atividades para relembrar a prova, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem e até mais.